Você sabe o que é considerado como um choque emocional, um trauma? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso das Leis Biológicas, sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 10 anos com a nova medicina germânica, microfisioterapia, e tenho tido bastante perguntas de algumas pessoas dizendo assim: mas eu nunca vivi algo emocional, eu nunca vivi algum trauma. Então, o que é considerado como um choque emocional? O que é considerado como um trauma? Então, segundo o Dr. Hammer, ele observou que todo paciente que ele atendia e apresentava dos mais variados sintomas ou disfunções, eles tinham vivido um choque emocional. E a partir daí ele teve que caracterizar esse choque emocional. Então, o choque emocional seria algo vivido de uma forma inesperada, dramática, onde que foi de grande intensidade, onde aquela pessoa ela viveu uma sensação de inibição da ação. O que quer dizer isso? Ela não pôde atacar, ou ela não pôde fugir, recuar aquela situação de estresse. Então naquele momento ela se sentiu paralisada, sem poder reagir àquela situação. E isso caracteriza muitas vezes a sensação de isolamento, onde eu não pude compartilhar, não pude confrontar aquela situação, não pude dialogar sobre aquele assunto, eu tive que segurar a barra, guardar para mim aquela informação, e isso vai fazendo com que aquela pessoa absorva aquele processo de uma forma a não poder então resolver aquela situação conflitual. E isso acontece frequentemente com a gente numa situação, às vezes de uma perda de alguma pessoa que é de uma forma inesperada, eu não estava esperando aquela notícia, um acidente, um assalto, uma discussão com alguma pessoa que eu gosto bastante, alguma pessoa que se ausenta de uma forma inesperada com minha pessoa. São tudo processos onde eu vivi de uma forma inesperada, eu não estava esperando aquela situação, eu vivi de forma dramática porque eu não aceitei aquilo que aconteceu, eu não gostei de ter vivido aquele processo, eu vivi aquela situação de uma forma que eu fiquei remoendo durante um tempo, sem ninguém para eu poder conversar sobre aquele assunto, eu sofri calado com aquela situação e nesse momento aquilo é gravado de uma forma de estresse. Então, enquanto eu estou remoendo aquela situação, preocupado com aquilo, eu ainda não perdoo aquela pessoa pela forma com que agiu, ou ainda me culpo por aquilo que aconteceu, eu ainda permaneço numa forma de disfunção. E enquanto eu estou em fase de estresse, eu altero meu órgão, meu tecido do meu corpo. Entretanto, nem sempre o trauma ele é de tal forma intenso. Inicialmente, ele tem que ser vivido de uma forma real, de uma forma que eu vivi intensamente. Então, por exemplo, eu posso ter vivido uma situação na minha infância onde eu fui pego de surpresa eu vendo minha mãe passar mal, ela não estando bem, e aquela criança de 2, 3 anos de idade, ela ficou insegura com aquela situação vendo a mãe passar mal. Mas hoje eu sou adulto, eu tenho outras formas de reagir com aquela situação. Mas se eu ligo para minha mãe e ela fala que não está bem, eu posso viver essa situação de estresse de uma forma similar, virtual ou imaginária, como se fosse daquela vez. Então, como aquele trauma ainda permanece no meu subconsciente de uma forma mais leve, porque eu nem me lembro direito o que aconteceu lá naquela época, 2, 3 anos de idade, eu não me recordo, mas eu associo o processo e eu crio uma situação de alteração da mesma forma, com uma preocupação à minha mãe, permanecendo tenso, alerta, e isso é fase de estresse. Então, na fase de estresse é como se fosse um choque emocional de uma menor intensidade, mas que remete a um trauma já vivido anterior. E isso faz com que eu lide de novo com o processo numa fase de tensão, até que eu relaxe e volte ao normal, porque eu sei que agora minha mãe já está bem. Então, nesse processo de reativação, eu posso então reativar o estresse e ter também sintomas. Então, o choque emocional não necessariamente ele tem que ser algo brutal, algo dramático, tão intensamente naquele momento que eu tenho sintoma. Isso se aquele sintoma remete a uma situação anterior já vivida. É como, por exemplo, uma mãe que vê o filho saindo de casa aos 15, 16 anos para uma balada, para uma festa, e enquanto ele não chega eu fico alerta.
Então eu estou em tensão, eu estou como se fosse num choque emocional, eu estou em hiperestimulação no sistema nervoso simpático, que é uma sensação de adrenalina alta, eu fico tenso, eu fico alerta, e enquanto ele não chega, eu não durmo, eu fico preocupada. Mas nem é uma situação tão intensa, eu sei que ele está bem, mas lá no subconsciente aquele processo ele reativa um padrão talvez anterior, onde em algum outro momento eu tive uma preocupação com aquela pessoa. E isso pode ser em inúmeras outras situações, desde uma pequena discussão com o chefe, uma crítica de alguma pessoa, isso pode reativar um padrão que não é tão dramático, não é tão intenso, mas remete a uma situação anterior vivida de uma forma real, intensa e dramática, seja por você ou seja por algum antepassado. Então alguém da tua família ou você mesmo tem que ter vivido essa história de uma forma real, intensa, dramática e vivido numa inibição da ação, onde eu não pude reagir, eu não pude confrontar. Então por isso que muitos pacientes meus falam, eu nunca vivi algo tão forte, tão real para ser tão dramático e ser tão intenso. Mas exatamente não precisa. Para você ter um sintoma, você pode ter vivido uma situação que de baixa intensidade, mas que remete a uma situação já anterior vivida ou uma situação que algum antepassado teu viveu nesse mesmo contexto parecido. E aí, ficou claro para você? Deu para entender que não necessariamente é a intensidade da situação atual que você viveu que está interligada ao sintoma que você tem? Às vezes você pode ter um processo já antigo que você pode simplesmente reativar em algum momento e provocar então aquele sintoma, aquela alteração. Então aproveite aí, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque quanto mais pessoas curtem o vídeo ou compartilham, mais o Facebook consegue distribuir para todas essas pessoas e mais pessoas conseguem entender então a relação da questão emocional com os nossos sintomas físicos. Obrigado aí por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo.